Você vai ouvir uma mensagem de vida gravada no estúdio Torre Forte, uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Eu cumprimento a todos com a paz que há no nome de Jesus Cristo. Hoje viemos aqui para tratar do assunto talvez mais importante que há nas Escrituras Sagradas. Falar sobre a morte. Mas também dar o caminho para que você alcance a vida. Porque a palavra de Deus diz que todos nós nos extraviamos de Deus. Nós nos rebelamos contra Deus. E nós temos que voltar para os caminhos dele, o caminho que ele mostrou. Quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, nós temos que ter dois princípios na nossa mente. O primeiro é que há dois reinos. O reino divino, que traz a vida, que traz a comunhão com Deus, que traz as bênçãos, a prosperidade, e também o reino das trevas, que é a morte, que nos traz corrupção, violência, maldição, divisão. O segundo princípio que nós precisamos ter em mente é que nós temos duas naturezas. A natureza divina, relacionada a Deus, e também uma natureza terrena, física, humana. Essa natureza ela está deteriorada. A natureza caída. Esses dois princípios nos levam a uma segurança para que possamos entender toda a Escritura Sagrada. Hoje viemos falar de um assunto bastante importante, porque nós vamos mostrar de onde viemos, como viemos e em que situação estamos nesse momento. Abra as Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, que diz assim: De um só homem, ele, Deus, criou todas as raças humanas para viverem na terra. Observaram que essa Escritura está dizendo que de um só homem, Deus criou toda a humanidade. Então, esse homem que se refere aqui é Adão, o primeiro homem. Uma prova de que Deus cria tudo de uma só vez, ou antecipadamente, nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10, que diz que assim: desde o princípio ele cria o fim, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Com essas Escrituras, então, nos dá uma segurança de que tudo já está criado. O plano de Deus, ele é soberano e está pronto. Nós devemos andar nos caminhos de Deus, e não Deus andar nos nossos caminhos. Nós temos que ter esse entendimento e essa obediência. Isso quer dizer, resumidamente, que dentro de Adão, nós estávamos criados como uma semente. Deus criou também Eva, de Adão, uma parte de Adão, para desovar o que estava dentro de Adão. Infelizmente, Adão desobedeceu a Deus. E nessa desobediência, tudo que havia se criado dentro de Adão também ficou manchado. Eu estou me referindo agora a você, a mim mesmo e a toda a humanidade, porque nós estávamos criados em Adão. Quando Deus criou Adão do pó da terra, ele assoprou em Adão o assopro ou sopro de vida. Em Adão, então, se constituiu as duas naturezas. A natureza terrena, criada do pó da terra,
é a natureza espiritual, o sopro de Deus, o Espírito de Deus. Isso está nas Escrituras Sagradas. Nós vamos ler agora. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Está claro que Deus formou o ser humano, Adão, e assoprou nele uma parte dele, uma parte de Deus estava já em Adão. Essas consequências também ela se refere a nós mesmos, porque nós estávamos em Adão, criados em Adão, e quando Adão recebeu o sopro de vida, toda a semente que estava em Adão também o recebeu. Eu e você, a humanidade. Quando Adão pecou, desobedeceu aquela ordem que Deus havia dado, isso quer dizer que tudo que estava em Adão ficou manchado. Eu quero dizer o seguinte, que nós nascemos pecadores por esse motivo. Porque nós já havíamos sido criados em Adão, e Adão desobedeceu e arrastou a humanidade para o pecado. Então vamos ler as Escrituras Sagradas para termos segurança no que estamos aprendendo. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Ficou claro que Deus havia dado uma ordem, uma aprovação para Adão, proibindo de comer um fruto, autorizando a comer qualquer fruto do jardim, menos aquele. Esse fruto, ele tinha em seu interior 4 sementes, que eu separei. Dessa semente há um desdobramento. A primeira semente, que eu relaciono aqui, são as doenças e enfermidades. A outra semente é a semente do pecado. Na terceira semente, a morte. E uma quarta semente, o próprio diabo. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele trouxe para o seu interior essas sementes. Essas sementes, elas também foram inseridas em nós, que estávamos dentro de Adão. Por esse motivo, a humanidade ela está em pecado. A palavra diz que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Todos somos pecadores, sem exceção. O único que nasceu sem pecado, ele não veio de Adão. Jesus Cristo, ele nasceu pelo poder do Espírito Santo. A palavra que está escrita em Romanos, no capítulo 6, e versículo 23, está escrito que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pagamento para o pecado é a morte. Como todos nós pecamos, em razão disso que foi exposto, então o nosso fim é a morte. Isso já está certo, que o nosso endereço é a morte. Nas Escrituras Sagradas também está escrito que esse homem que nasceu sem pecado, ele veio para desfazer aquilo que o diabo impôs, lá no Jardim do Éden. Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo. Interessante também observar que Jesus,
ele também comeu ou adquiriu para si, atraiu para si também o mesmo fruto que foi comido por Adão. Jesus é chamado o segundo Adão. O primeiro Adão arrastou a humanidade para o pecado, e o segundo Adão, Jesus Cristo, ele refaz, ele restaura essa situação, essa consequência. A palavra de Deus diz que na cruz do Calvário, Jesus Cristo atraiu para ele as doenças, as enfermidades, o pecado, a morte e também o próprio diabo. As mesmas sementes que nós encontramos naquela fruta que Adão, desobedecendo a Deus, comeu. É interessante também observar que Adão comeu o fruto em desobediência a Deus. E Jesus comeu essa fruta em obediência a Deus. Ele comeu essa fruta para levar aquilo que havia no nosso meio. As 4 sementes que nos levam à morte e levam para o inferno. Jesus atraiu para ele essa fruta e levou para o túmulo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, mas as sementes ficaram lá. Hoje, para que você tenha salvação, você precisa então crer em Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Confessar o seu nome. Se você abrir a sua Bíblia e observar no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, ali tem a solução para esse problema. Você deve confessar com sua boca que Jesus é o Salvador e crer no seu coração que Ele morreu e ressuscitou. A palavra de Deus diz assim no livro de São João, no capítulo 6, versículo 54. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Para que você coma a carne de Jesus simbolizada no pão e beba o seu sangue simbolizado no suco da videira, que nós chamamos de Santa Ceia, você precisa então ter comunhão com Jesus. E a comunhão com Jesus, ela é uma aliança, né, que Jesus fez na cruz do Calvário. Aliança no meu sangue. E para que você faça aliança no sangue de Jesus, para que seus pecados sejam lavados, é necessário que você atenda uma palavra, talvez a mais interessante, importante, que há na palavra de Deus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Salvo de onde? Salvo da morte, salvo do inferno. Em Atos capítulo 2, versículo 38 em diante, diz assim, o apóstolo Pedro: arrependei-vos e sejam batizados e receba o dom do Espírito Santo. Depois senta à mesa e tenha comunhão com Jesus. Essas palavras são interessantes para que você retorne à vida, para que você tenha vida, para que você drible a morte. Você precisa ter a comunhão com aquele que tem a vida. Jesus disse em João 14, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então desista de todos aqueles seres que você buscava como um intercessor. Jesus é o único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens. Os demais intercessores, talvez que você busca ou está buscando, devem ser eliminados, afastados, destruídos. Eu vou ler agora uma palavra que nos traz a consolação. O que Jesus adquiriu para a humanidade na cruz do Calvário. Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses,
no capítulo 2, no versículo 11 até o 15, dizendo assim: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pelo qual somos libertos do poder da natureza pecaminosa. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais, trevas. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Jesus é aquele que pode te dar vida. Se você não tem comunhão com Ele, ou você se afastou dessa comunhão, hoje Ele está te convidando a se aproximar dEle. Quanto mais você se aproxima dEle, mais você se afasta dos espíritos das trevas que levam você à morte. Estar em comunhão com Cristo é estar em comunhão com Deus. E Ele, os dois, é vida. O Espírito do Senhor é que nos dá essa interpretação e que nos dá a consolação, que nos leva à salvação. O Espírito do Senhor é que conduz a Igreja de Cristo. Gostaria que você refletisse sobre o assunto, sobre essa pequenas passagens das Escrituras Sagradas, e tivesse, então, vida. Vou deixar agora um versículo bíblico, encerrando essa nossa participação. São João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular, do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br.